É hora de falar de esporte. Alice Queiroz já está na área, Alice. Sexta cheia. Boa tarde, Polito. Boa tarde a quem nos acompanha. Bora começar com os destaques principais do futebol, mas relacionado à Série A. 3 jogos fecharam a 32ª rodada da Elite na noite de ontem. No jogo transmitido pela NDTV Record, o Fluminense levou a melhor. Bora acompanhar os gols. O tricolor venceu pelo placar mínimo o Mirassol. Serna fez o único gol do jogo. Os 3 pontos mantêm o Fluminense na caça ao G5 e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Na Arena Castelão, o Ceará arrancou um empate em 1-1 com o Fortaleza. Bareiro abriu o placar para os visitantes. E Pedro Raul, no finalzinho do jogo, conseguiu igualar. Com o resultado, o Vozão chega aos 39 pontos, muito perto de confirmar a permanência na Elite. O Palmeiras venceu o Santos por 2-0 no Allianz Parque. Os 2 gols foram de Vitor Roque. O Verdão abriu 3 pontos de vantagem na liderança do campeonato. Portanto, o G4 da Série A está assim: Palmeiras com 68 pontos. Na sequência, Flamengo com 65, Cruzeiro com 63 e o Mirassol fechando o G4 com 56. Na parte de baixo, na zona de perigo, estão Santos com 33 pontos, Juventude com 29, Fortaleza também com 29 e na lanterna o Sport com 17 pontos. O campeonato está acirrado e não para por aí, porque amanhã já temos a 33ª rodada em jogo e mais uma grande partida na tela da NDTV Record. 2 equipes com objetivos diferentes na competição. Vem aí Internacional e Bahia. Para conquistar 3 pontos no Brasileirão é preciso raça. Então se prepare para o duelo. Amanhã, a partir das 6 da tarde, ao vivo. O time do Beira-Rio precisa somar pontos para respirar longe do perigo do rebaixamento. O torcedor empurra. E o tricolor baiano vive o sonho da melhor campanha de sua história nos pontos corridos. Internacional e Bahia. No esforço, na vontade, no suor. Lados opostos da tabela, mas um objetivo em comum: vencer. Futebol da Record, sua paixão em campo. O Campeonato Brasileiro acirradíssimo. E falando em Campeonato Brasileiro, Cláudio Caticard já está aqui para a gente começar a repercutir pelo lado do Avaí na Série B, né? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Alice. Boa tarde aos amigos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Bom, o Leão da Ilha tem duelo amanhã. Importante também, né? Sempre os jogos são importantes e fora de casa. No Oba, a partir das 8h30 da noite, contra o Vila Nova. Mais uma partida para avaliar e, quem sabe, numa combinação de resultados, não voltar a ter esperança na competição. Pois é, só uma combinação realmente forte de resultados. O Avaí tem apenas pelo site Chance de Gol 0,5% de chances de acesso e pelo pessoal lá da estatística da Universidade Federal de Minas Gerais 0,36%. Mas como falou o técnico Vinícius Bergantin, né, no pós-jogo contra o Atlético e o também zagueiro Eduardo Brock na coletiva, enquanto há esperança, você tem que buscar, né? Você tem que... Eu lembro, 2016, o Avaí teve um acesso improvável numa última rodada, uma combinação maluca, né? Então tem que buscar a vitória. E para isso, o técnico Vinícius Bergantin deve escalar, tá aqui o campinho na tela, a equipe, né, que enfrentou o Atlético e venceu. Só a alteração na lateral direita, o retorno do Marcos Vinícius no lugar do Raylan, mas a manutenção da estrutura, que nesse vestibular que a gente tem falado aqui no Balanço Geral, o técnico quer saber se será mantido ou não para o ano que vem. Ele tem sustentado muito bem a questão defensiva numa linha de 4, né, os zagueiros junto com os volantes e os laterais, e no ataque esse balanço, né, com o Taylor pelo corredor direito, o Emerson Ramon pelo esquerdo, também com a aproximação do Marquinhos Gabriel e o Kleber precisando voltar a fazer gols. O Avaí, assim, precisa, né, sustentar mais a questão ofensiva, que é o que tem faltado para o trabalho do Vinícius Bergantin, que tem tirado nota 10 na matéria, que é a organização defensiva, precisa sustentar por mais tempo essa vitória. Vila Nova está desmobilizado, não luta por mais nada, não sobe nem cai. Então o Leão precisa ir vencendo e depois olhando para a tabela. Mas o principal, terminar com dignidade a competição.
Outro dia que é importante também é o domingo, fim de semana, importante de modo geral para o Leão da Ilha, porque domingo temos as eleições, né? Eleição à presidência aí do clube. E vamos destacar, antes de repercutir esse assunto, a coletiva do Eduardo Brock. Chamar aqui um trechinho, porque ele falou bastante do que influenciou na questão dos atrasos salariais nessa temporada do Avaí. Vamos ouvir? A promessa que nos foi passada, que nos foi feita, sendo muito direto e verdadeiro, foi que ao término da competição nós estaríamos com os nossos salários ou todas as questões financeiras resolvidas e que a gente teria que ter paciência, como foi já uma paciência bem grande, né? Acho que pelo tempo que se estende aí. E aí tu escuta, até muitas vezes, aconteceu comigo, né, que me enviaram um vídeo de um candidato falando que eu já não poderia mais fazer parte, cara, e aí se coloque no meu lugar, que eu tô aqui lutando, tô batalhando, aí eu escuto isso. Então, assim, eu acho que todos aqui também estão esperando esse domingo para ver qual vai ser o direcionamento desse clube, porque a gente espera que o melhor seja feito, né, e a gente acredita muito que o melhor vai ser feito para o Avaí. A expectativa é essa, né, Cláudio? Que venha o melhor de fato, porque sabemos que tem muita coisa para ajeitar nessa casinha, porque se tem um ano que não foi fácil para o Avaí, foi esse, né? É verdade, a situação financeira do Avaí é muito complicada, né? E para chamar a atenção dos amigos eleitores, torcedores do Avaí, são praticamente aproximadamente 5 mil eleitores. Fique ligado no YouTube aqui do Clube da Bola, né, da NDTV, que a gente fez uma sabatina, eu e o Jorge Júnior, né, colega aqui do Grupo ND, fizemos uma sabatina na terça com o Renan Schlickmann, da Chapa 2, e na quarta com o Bernardo Pesce, da Chapa 1. A situação é complicada, como o próprio Eduardo Brock colocou, são 5 salários, né, atrasados em imagem e 2 de CLT. E ele mesmo disse, já fica bucha para quem, né, for eleito, porque já tem que cumprir com esses pagamentos, ele mesmo colocou sobre essa situação. E o torcedor havaiano precisa cumprir esse ato democrático, olhar as propostas e ver para esse futuro. São 4 anos de gestão a partir de janeiro do ano que vem. O presidente Júlio Hertz disse que não vai dificultar uma transição que precisa ser feita no final do ano, já que o Campeonato Catarinense começa dia 7 de janeiro. Está nas mãos do torcedor havaiano, viu, Alice? Esse dever democrático das eleições no domingo, das 9 às 6 da tarde. Com toda certeza, Cláudio, esperamos o melhor pelo Leão da Ilha. E do outro lado, a gente tem o Figueirense com um jogo importantíssimo também no domingo, só que fora de casa, no Gigantão das Avenidas, contra o Marcílio Dias, às 5 horas da tarde. Antes da gente repercutir também esse duelo, Cláudio, tem um trechinho do técnico Vaguinho Dias que falou sobre como ele projeta essa partida, já destacando que vê como uma grande final, né? A vantagem, ela está sendo deixada um pouquinho de lado, porque o foco é total para essa partida de domingo. Vamos ouvir? Nós sabemos da dificuldade que vai ser. A torcida do Marcílio já tem sempre o lema jamais te abandonar. E eu tenho certeza que eles vão para cima e acreditando como estão. Do nosso lado, que nós temos que entender que tem que ter a mesma vontade, a mesma motivação que eles têm. Então, se nós conseguimos igualar e conseguimos fazer um grande jogo como foi esse e a maneira que os atletas estão, vai ser um jogo muito bem disputado e realmente um jogo de final. Então, os atletas nossos estão conscientes, ninguém aqui está já achando que está fácil, que já ganhou, que é uma vantagem grande, ninguém. Não deixamos transparecer em nenhum momento e os atletas estão bem conscientes. Então, por isso, eu acredito que vai ser um grande jogo lá. Importante, né, Cláudio, ter esse pensamento justamente para repetir como foi a última partida mais ofensiva para cima do Marcílio Dias, né? É verdade, Alice. Até você já está vendo o campinho aí na tela, com a provável escalação. Figueirense que tem aquela roupa da missa, né? Aproveitando hoje, parabéns a todos os radialistas, dia dos radialistas. O Miguel Livramento colocava, você só tem aquele time da missa, né? Então é o 11 que vem jogando as últimas partidas, né? Com os 2 laterais, o Yuri pela direita, o Mascarenhas pela esquerda, a dobra aqui no corredor esquerdo com o Renan, a dobra no corredor direito com o Felipe Augusto, que nos últimos 2 jogos fez 4 gols, né? E a confiança desse ataque que no ano, junto com o Marlisson, já fizeram 29 gols. E é isso que o Figueirense aposta, né? Tá sem um camisa 10, o Rainan é segundo volante, tá cumprindo ali a missão, né? E ele tem dado liberdade para os volantes participarem desse jogo apoiado no meio de campo. Agora é importante falar aqui para o torcedor que é o seguinte, né? Aquela vantagem 3-0,
Você tem que, como disse o Vaguinho Dias, o esporte é futebol, e se você entrar relaxado, uma tragédia pode acontecer. A vantagem é inegável, é gigante, né? Pode perder por 2 gols, que ainda assim passa para a final. Mas tem um adendo que o próprio Vaguinho Dias falou na coletiva pós-jogo no jogo de ida. Se o Figueirense vencer esse jogo contra o Marcílio, lembrando que o mandante para a final, para fazer o segundo jogo em casa, ele tem a somatória dos pontos das quartas de final e da semifinal. Então, além de manter a vantagem, buscar a vitória é importante para essa questão estratégica. Fazer uma possível final, seja contra Joinville, contra o Blumenau, a segunda em casa ajuda bastante. Agora tem que ir lá para Itajaí e confirmar. Vai ter um clima hostil lá para o treinador que está voltando pela primeira vez a Itajaí depois que saiu do Marcílio. Viu? Verdade, tem esse ponto. Bom, na segunda-feira a gente volta a repercutir e amanhã a gente te espera no Clube da Bola, né? A joia. Pedir pro pessoal acompanhar a gente no Clube da Bola e segunda-feira estamos de volta. Forte abraço. Até mais, Cláudio. Até mais. Bom, eram essas as informações do esporte por hoje. A sexta-feira promete, o fim de semana também. E claro, segunda-feira a gente está de volta por aqui, Polito, com mais informações do BG e, claro, trazendo todos os resultados, esperando o melhor para a nossa dupla da capital, né? Valeu, Alice. Vamos esperar sempre pelo melhor. Ótimo final de semana. Para todos nós, um ótimo fim de semana. Obrigado.